Boa noite. E aí, Maria, tudo bem? Ah, tá sem microfone. Tá. Bem. Tudo bem. Então tá bom, nem problema. Bom, aguardar mais uns minutinhos para os colegas entrarem, ver se que são 19, 17. Aguardar um pouquinho. Bem, pessoal, boa noite, então, para quem está chegando. Hoje eu vou dar continuidade àquele estudo do conjunto dos números reais que nós começamos a desenvolver ali na semana passada, né? Onde eu apresentei, então, alguns resultados sobre o conjunto dos números reais, né? Falei sobre os principais subconjuntos, né? Algumas operações envolvendo números reais, o próprio cálculo do módulo, propriedade do módulo, e a desigualdade de Bernoulli, né, que foi demonstrada, que depois é importante no estudo de sequências e limite de funções. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, digamos, topológica, né, do conjunto dos números reais, como é um conhecido que o conjunto dos números reais forma um corpo ordenado completo, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns resultados a respeito do conjunto dos números reais, porque nessa primeira parte aqui, né, que eu pretendo encerrar hoje, esse estudo do conjunto dos números reais, que na verdade é uma revisão, né, é mais para a gente ter uma ideia, ter onde, digamos assim, uma certa minúcia, né, um certo detalhamento da estrutura do conjunto dos números reais, como sendo um conjunto que satisfaz certas condições, né? A gente não vai fazer aqui um estudo aprofundado e axiomático como se faz na construção do conjunto dos números reais, que demandaria mais tempo e tem várias versões, digamos assim, né? Vocês talvez já tenham estudado, né? O conjunto dos números reais pode ser construído a partir de diversas lógicas, né? Então, o que a gente está vendo aqui é, digamos assim, enxergando, né, o conjunto dos números reais como sendo um conjunto formado pelos números racionais e pelos números irracionais, né? Os números racionais, eles formam um conjunto enumerável dentro do conjunto dos números reais, e o próprio conjunto dos números reais, que é a união, né, dos racionais com os números irracionais, é um conjunto não enumerável, né? Então, não é possível a gente estabelecer uma objeção, né, entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais. Tá? Isso é uma propriedade muito importante que diferencia, né, o conjunto dos números reais dos racionais, e até é uma forma de enfatizar, né, que dentro da estrutura, desse conjunto chamado conjunto dos números reais, existem muito mais números irracionais do que racionais, né? Então a gente pode expressar dessa forma essa diferença, né? O fato dos racionais serem enumeráveis e os irracionais serem não enumeráveis, né? Então eu já comentei com vocês, né, o conjunto dos números reais é ilimitado inferiormente, é ilimitado superiormente, e é como a gente chama um conjunto contínuo, né?
entre dois números reais tem um outro número, e entre esses dois tem um outro, e não existe nenhum buraco, digamos assim. Claro que isso não é suficiente, não tem nenhum rigor nesta afirmação, né? Mas a ideia é que a gente pode associar, né, ao imaginar assim, uma representação geométrica, digamos, do conjunto dos números reais como sendo os números dispostos em uma linha reta, certo? Que vai de menos a mais infinito. A gente imagina ali o zero, né, no ponto de referência, os negativos, os números reais negativos à esquerda do zero, os números reais positivos à sua direita, porque o conjunto dos números reais é um conjunto que é um corpo ordenado, né? Então, lembrando o que é um corpo, né? Significa que todo número real diferente de zero possui inverso em relação à multiplicação, né? Por 2 vezes 1 meio dá 1, né? 3 vezes 1 terço dá 1. Né? Qualquer número real diferente de zero possui inverso multiplicativo. E, além disso, né, dados dois números reais, é sempre possível determinar se um é menor que o outro. Né? Por exemplo, se eu pegar qualquer número negativo, menos 5, e o 10, por exemplo, menos 5 é menor que 10. Né? Se eu pegar o número 3 e o 7, o 3 é menor que 7, né? E o 0 é menor que 5, o 0 é maior que menos 4, etc. Qualquer par de números diferentes, né? Eu posso definir que um deles é maior que o outro. Então, isso é uma característica importante do conjunto dos números reais, essa relação de ordem, né? Então, dentro desse conjunto tem diversas operações que a gente realiza, né, que a gente já comentei, a adição e a multiplicação, que tem uma série de propriedades, né? E o módulo também é uma operação que é definida no conjunto dos reais. Nós vimos lá a definição, algumas propriedades envolvendo o módulo e uma pequena proposição envolvendo, né, uma desigualdade em torno de um ponto A. Então, assim, eu na semana passada eu postei uma lista de exercícios ali no Moodle, certo? Sobre o conjunto dos números reais, tá? Então, essa é a primeira tarefa que vocês têm de atividade, né, de avaliação, certo? Hoje é dia 16, né? Então, vamos combinar assim, né? Em torno de 2 semanas, até o dia 30 de março, né, vocês podem me entregar, vocês selecionem ali daquele conjunto de exercícios, deixa eu dar uma olhada aqui na lista aqui para a gente ver. Acho que são 4 exercícios. Tá aqui. Ó, esta lista aqui, ó. Então, você selecione aqui desses 4 exercícios, 2, qualquer par de exercícios. Escolhe o 1 e o 3, ou o 2 e o 3, o 1 e o 4, enfim. Vocês escolham 2 desses exercícios, tá? E me entreguem, me encaminhem a sua resolução aí daqueles exercícios que vocês escolherem, tá? Para eu fazer uma primeira atividade de avaliação, tá bom? Certo, pessoal? Certo. Sim. Beleza, então. Então, voltando a dar uma olhadinha no Moodle aqui, né? E tá bem enxuto aqui, certo? Tem o link lá para o YouTube, tem o plano de ensino, tem o link das aulas aqui, né? Então, eu publiquei, ó, uns textos de apoio, né, que eu tenho atualizado, né, sobre essas propriedades do conjunto dos números reais como um corpo ordenado completo, né? Alguns exercícios que foram resolvidos eu coloquei aqui nesse texto de apoio, certo? Então, vocês podem, né, dando uma olhada, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade e tal, vocês podem se comunicar comigo através do Moodle aqui mesmo,
bom? E a playlist ali, né, é só vocês clicarem ali naquele link, vai direcionar lá para a playlist do curso de análise, né, que tem esses 3 arquivos, então, né, das aulas anteriores. Então eu coloquei ali um título, né, bem sucinto assim, e procurei colocar a data, né. A aula 1 nem coloquei a data porque não tem praticamente conteúdo, né. Então a aula do dia 9 foi sobre o conjunto dos números reais, esse estudo inicial que a gente está fazendo. Depois eu falei sobre o módulo, né. Então depois será publicado o vídeo da aula de hoje, tá? Professor, uma pergunta. Sim. O link de acesso àquele livro da biblioteca, a gente não teria como baixar aquele livro? Ou a gente só tem como ver ele naquele site mesmo? Olha, eu te confesso que eu não sei responder essa pergunta. Não sei se tem como acessar o livro assim. Deixa eu ver. Esse aqui, né? O livro Sim. de Jair tá falando, né? Até hoje eu tentei ler a página, não sei se vocês tentaram. A minha biblioteca estava apresentando problemas de tarde, não sei se agora foi resolvido. Eu sei que acessar o livro da biblioteca não é a mesma coisa, né? Mas aí, Alexandre, eu não sei, eu realmente não pesquisei se o livro está. Tem alguém que. Porque às vezes o pessoal posta, né? Aí tem que pesquisar para ver se tem disponível em algum site aí. Eu realmente não sabia, não sei te dizer. Sim, sim. Mas de repente, pesquisando aí, é capaz de conseguir. Não sei se alguém falou alguma coisa, deixa eu ver aqui. Ah, sim, é. Ó, o Giovanni falou aqui, ó, no chat ali. É sobre isso, Giovanni? Aham. Daí depois, então, ó, vocês têm ali de repente pode se criar um grupo para se comunicar e, de repente, compartilhar, daí vocês podem se organizar, né? Então tá aí, Alexandre, a tua pergunta, o Giovanni tem uma dica para te dar. Não, tranquilo. Tá bom? Aí ele pode depois compartilhar contigo essa informação aí. Sim, sim. Falou? Não, mas é uma boa mesmo, é mais confortável do que ficar acessando, que às vezes, como hoje, né, o de tarde eu tentei, às vezes a gente não consegue, vamos ver como é que tá agora. Vou tentar aqui. Ó, o portal hoje não tá funcionando, então, realmente, se conseguir o arquivo é bem melhor. Sim. Né? Não, beleza? Então, pessoal, eu vou retomar aqui, ó, essa apresentação, né? Eu tinha ido já até esse ponto aqui. Deixa eu ver. Só para retomar até aqui, então. Bom, então, para a gente, né, falar do que é um conjunto, um corpo ordenado completo, né, dentro do conjunto dos números reais, existe um conceito que é o conceito de sup e de inf, né? Então, por exemplo, quando é que um conjunto é limitado superiormente? Né? É quando existe algum número real que é maior ou igual a todos os valores do conjunto X. Certo? Então, o X contido em R é um conjunto limitado superiormente. Se existe algum número real B, minúsculo aqui, né, pertencente ao R, tal que o B é maior ou igual a X, ou seja, o X é menor ou igual a B para todo ponto X pertencente a X. Então, neste caso, a gente vai dizer que o B é uma cota superior do conjunto X, ou simplesmente uma cota superior de X. Né?
E de modo análogo, né, tem um conjunto limitado inferiormente se existe algum número pertencente aos reais que é menor ou igual a todos os valores pertencentes a x. Né? E se um conjunto for limitado inferior e superiormente, ele é simplesmente chamado de um conjunto limitado. Né? Então, essa forma aqui é importante porque, às vezes, um conjunto é limitado só superiormente ou só limitado inferiormente, né? E se ele for satisfazer as duas condições, ele é chamado simplesmente de limitado. Né? E se ele não satisfizer nenhuma das duas condições, muitas vezes a gente chama de conjunto ilimitado. Né? Então, alguns exemplos, tá? Eu vou ilustrar aqui, vocês, por favor, fiquem à vontade para perguntar aí em caso de alguma dúvida, né? Bem tranquilo. Então, esse conjunto aqui, ó, o conjunto X formado pelas frações da forma 1 sobre n, onde o n pertence ao conjunto dos números naturais. Então, conforme a gente convencionou, eu vou utilizar, né, o conjunto dos naturais, ele vai de 1 até infinito, né, na minha visão. Então, a divisão 1 sobre n está definida para todo n pertencente aos naturais. Então vai ficar 1 dividido por 1, que é 1, 1 dividido por 2, que é 1 meio, depois vem 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, né? Então esse é o conjunto formado por essas divisões. E evidentemente é um conjunto limitado, né? Porque todos os números desse conjunto X, aqui do primeiro exemplo, estão limitados, limitado inferiormente por 0 e limitado superiormente pelo número 1, né? Certo? Então, claramente é um conjunto limitado, né? Esse conjunto que aparece aqui no exemplo 2, ó, formado pelas sequências 2 na n, onde o n é igual a 0, 1, 2, 3, etc. Né? Então, quando o n é 0, 2 na 0 é 1. Depois vem o 2 na 1, que é 2, 2 ao quadrado, que é 4, 2 ao cubo, que é 8, 2 na n, etc. Né? Então, esse conjunto é limitado inferiormente, certo? Existe uma quantidade que é o primeiro elemento até, né? Ele é menor ou igual a todos os outros. Às vezes o elemento está no conjunto, às vezes não está, né? A cota inferior. Mas o 1 é uma cota inferior desse conjunto, certo? Existem outras cotas inferiores, por exemplo, o 0 é uma cota inferior, né? Porque o 0 é menor ou igual a todos os elementos desse conjunto. Mas o próprio número 1, o primeiro termo ali, o primeiro elemento daquele conjunto, é uma das cotas inferiores desse conjunto, mas não possui cota superior, né? Vocês vejam que não existe um número dentro deste conjunto, ou dentro do conjunto dos números reais, que possa ser definido como uma cota superior, porque essa potência 2 na n aqui, ela vai crescer sem limite superior, né? 2 na 10 é 1024, né? O 2 na n é uma potência que é ilimitada. Então, o conjunto formado pelas potências de 2, né, potências inteiras não negativas, é um conjunto limitado inferiormente, mas não é limitado superiormente. Né? Se eu pegar, por exemplo, aqui no exemplo 3, ó, o conjunto das somas parciais da série 1 sobre n. Né? Ora, a gente sabe que as somas parciais da série 1 sobre n, elas formam uma sequência divergente, né? Porque a série 1 sobre n é uma série, que é a chamada série harmônica, é uma série divergente. Né? Se essa série 1 sobre n é uma série divergente, as somas parciais dessa série, elas formam um conjunto de valores que é ilimitado. Né? Bom? E enquanto no exemplo 4, né, eu juntei aqui vários intervalos, ó, né, nesse exemplo 4, aqui tem um intervalo aberto no 1 e fechado no 5, né, é o conjunto de números maiores do que 1 e menores ou iguais a 5. É um conjunto limitado. Né, o intervalo aberto no 1, fechado no 5, são todos os números entre 1 e 5, digamos assim, incluindo o 5, né? Evidentemente que é um conjunto limitado. Aqui o segundo intervalo que aparece é um intervalo fechado, né, como se diz, de 4 a 7. Números maiores ou iguais a 4 e menores ou iguais a 7, evidentemente é um conjunto limitado.
O terceiro intervalo aqui é um intervalo fechado no 0 e aberto no 1, né? É também um conjunto limitado. E por último, esse intervalo aberto aqui, conjunto dos números estritamente maiores do que menos 1 e menores do que 1, também formam um conjunto de números reais, que é um conjunto limitado. Então, todos os intervalos que aparecem aqui no exemplo 4 são exemplos de conjuntos de números reais limitados. Né? Então, veja que, às vezes, a cota superior ou a cota inferior do conjunto pode estar no conjunto ou não. Tem cotas que estão. Por exemplo, ó, o 4. Né? O 4, evidentemente, é uma cota inferior do intervalo 4, 7 e pertence ao próprio intervalo. O 7 é uma das cotas superiores deste intervalo e pertence ao intervalo. Né? Mas existem outras cotas superiores que não pertencem. Por exemplo, o 8 é uma cota superior desse intervalo. Né? Todos os números desse intervalo são menores ou iguais a 8. Mas o 8 não pertence a esse intervalo aqui. Enquanto no intervalo 0, 1, o 0 é uma cota inferior e pertence ao intervalo. E o 1, que não pertence ao intervalo, é também uma cota superior. Tá? Então, às vezes, a cota superior ou a cota inferior pode estar no conjunto ou não. Né? Isso é independente, são coisas independentes. Então, daí vem, né, a partir disso, e isso é um conceito que é bastante importante dentro desse contexto aqui, pessoal, é o chamado conceito de supremo de um conjunto. Né? Então, um conjunto que é limitado superiormente e não vazio, né, um número B pertencente aos reais chama-se supremo do conjunto X quando é a menor das cotas superiores de X. Né? Então, um número B vai ser o supremo de X quando cumpre as duas condições abaixo. Para todo X pertencente a X, o X é menor ou igual a B, né? Então o B é uma cota superior do conjunto X, né? E para todo Y maior que 0, existe um X pertencente a X que satisfaz essa condição aqui, o X é maior que B menos Y. Né? Então, a menor das cotas superiores de um conjunto é o chamado sup, né? Que se indica aqui, ó, como essa anotação, tá? Então, assim, observa que nem sempre o sup do conjunto X vai ser um elemento do próprio conjunto X. Tá? Vejam que na definição aqui, ó, não está dito que o B, que é um número real, né, ele tem que pertencer ao conjunto X. Ó, vejam bem a definição. Ó. O X é o conjunto. O X é um conjunto limitado superiormente e não vazio. Né? Então, ou seja, tem que ter alguém lá dentro do conjunto X, né? E ele é limitado superiormente. O número B, que é uma cota superior de X, ele é um número real. Então, ele vai ser chamado de sup, ou supremo do conjunto X, quando ele for a menor das cotas superiores daquele conjunto X. E para isso acontecer, essas duas condições aqui, ó, devem ser satisfeitas. Né? Este número tem que ser maior ou igual a todos os elementos do conjunto X, que é o fato de ser uma cota superior, né? E nenhum número menor do que B será cota superior de X. É isso que está sendo dito, em outras palavras, nesta definição. Tá? Então, como eu disse para vocês, né, para a gente entender bem o que tem a ver isso com o que estava sendo dito antes, né? O que significa dizer que o R, o conjunto dos números reais, é um corpo ordenado completo. Significa dizer que todo conjunto não vazio, limitado superiormente, né, X contido em R, possui supremo, que é o B, né, que é um sup, que é o de X, pertencente aos reais. Isto é, se um conjunto X satisfaz essas duas condições aqui, ó, ele é não vazio e é limitado superiormente, esse conjunto vai ter um supremo, pertencente aos reais, não necessariamente está lá no próprio conjunto X. Tá? E, analogamente, todo conjunto que é não vazio, limitado inferiormente, X contido em R, possui ínfimo
que é o A, que é o ínf de X, que é a maior das cotas inferiores do conjunto X, e que será também um número real. Então, esse é o significado de dizer que o conjunto é completo, né? Certo? Então, é uma definição muito profunda e muito abstrata, né? Porque o que está sendo dito, né, por esta propriedade é que o conjunto dos números reais está relacionado com seus subconjuntos de modo tal que todo conjunto não vazio que seja limitado superiormente vai ter um supremo dentro do conjunto dos números reais, e se for não vazio, limitado inferiormente, possuirá um ínfimo também dentro do conjunto dos números reais. Tá? Então, daí vem o nome completo, né? Quando o conjunto satisfaz essas propriedades, ele é chamado de um conjunto completo, por isso que ele corresponde àquela ideia, né, intuitiva de um conjunto contínuo, certo? Vai de menos a mais infinito, passando por todos os valores intermediários. Isso é uma ideia bastante profunda, pessoal, e bastante avançada, e que demorou muito tempo, né, para ser construída e para ser aceita pelos matemáticos, pelos físicos e pelos próprios filósofos, né? Porque você sabe que, por exemplo, até os anos 60 do século passado, né, o curso de matemática ele era oferecido dentro da faculdade de filosofia, né? Não existia uma distinção muito clara entre ser um filósofo, estudar matemática, estudar física, né? Vocês podem observar, se vocês lerem livros escritos por autores ali dos séculos XVI, XVII, XVIII, ou assistirem filmes, né, retratando a vida dessa época, não havia muita distinção, não havia muita diferença entre ser um filósofo, ser um matemático, ser um físico, né? Ele se chamava assim o doutor, né? Aquela pessoa que estudava ciências naturais era um doutor, e ele podia então se especializar numa determinada área, mas não havia muitas diferenças, né? Então, até mais ou menos ali, como eu disse para vocês, né, com aquela evolução do conceito dos números, à medida que os números foram sendo descobertos, o conjunto dos números reais foi sendo construído, né, foram sendo descobertas diversas propriedades a respeito da estrutura do conjunto dos números reais. Então, uma das propriedades que distingue, né, o conjunto dos números reais dos demais, por exemplo, em relação aos racionais, né, é a completude, é o fato do conjunto dos números reais ser um conjunto completo. Tá? Muito bem. Então, dito isso, né, eu vou voltar ali à apresentação e vou falar sobre alguns resultados, né, alguns casos particulares, alguns resultados importantes que estão relacionados com essa propriedade, né, e que eu vou enunciar um teorema e vou apresentar aqui a demonstração para vocês. Tá? Então, assim, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque essa linguagem é técnica, né? Essa linguagem que usa os épsilons, né? E essas demonstrações elas são bastante técnicas. Então, né, vocês fiquem bem à vontade para perguntar, para questionar, esclarecer as dúvidas aí, porque é importante entender cada detalhe destas demonstrações. Certo? Então, assim, ó, esse teorema, né, o que ele diz? Que, primeiro, o conjunto dos números reais, ele não é limitado, o conjunto dos números reais, né, ele não é limitado superiormente, né, ele é um subconjunto, né, dentro do conjunto dos números reais, conforme a gente já viu ali anteriormente, e ele é ilimitado superiormente. Tá? Então, isso é uma propriedade muito importante do conjunto dos números naturais, né? Em outras palavras, dado qualquer número real, sempre é possível definir um número natural maior do que aquele número real. Segundo
segunda propriedade, a respeito aqui da estrutura do conjunto dos números reais enunciada por esse teorema, né, que o ínfimo desse conjunto, aquele conjunto que eu apresentei ali antes, né, o conjunto formado pelas frações da forma 1 sobre n, onde o n pertence aos naturais. O 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, etc. Né? Este conjunto tem como ínfimo o número 0. Tá? Então, de todas as cotas inferiores desse conjunto, o 0 é a maior. É a maior das cotas inferiores desse conjunto, e vejam que o 0, né, que é uma cota inferior desse conjunto, não pertence, desculpe, ao conjunto X. Tá? E a terceira propriedade diz que dado qualquer par de números reais positivos, né, A e B pertencentes ao conjunto dos números reais positivos, existe um n pertencente aos naturais que satisfaz essa condição aqui. N multiplicado por A é maior que B. Tá? Para qualquer par de valores A e B. Então, a demonstração eu vou fazer aqui por partes. Tá? Eu vou... Dá licença que eu vou tomar um gole de água aqui. Então, a primeira propriedade aqui do teorema, né, que diz, que enuncia então que o conjunto N, contido no conjunto dos números reais, que é formado pelos números naturais, né, o conjunto N dos números naturais, não é limitado superiormente, eu vou fazer a demonstração por contradição. Tá? Então, vamos supor que esse conjunto fosse limitado superiormente. Então, de acordo com a propriedade dita ali, né, se eu tiver um subconjunto não vazio, que é o caso do conjuntos naturais, e se esse conjunto for limitado superiormente, ele tem sup. Então, eu vou chamar de C o sup do conjunto dos números naturais, certo? Então, eu estou fazendo uma hipótese. Né? Eu vou chegar com esta hipótese, eu vou chegar numa contradição. Então, observa. Isso aqui, esta afirmação aqui é verdadeira porque o conjunto dos números reais é um conjunto completo. Né? Então, qualquer subconjunto limitado superiormente possui sup. Então, o sup do conjunto N seria um número C. Ora, se o C for o sup do conjunto dos naturais, o C menos 1, que é menor que C, não seria cota superior dos naturais, porque, por definição de sup, né, ele é a menor das cotas superiores. Então, C menos 1, que é menor que C, não seria cota superior deste conjunto. Então, existiria algum número N pertencente aos naturais que satisfaz essa condição aqui. O C menos 1 teria que ser menor do que N. Né? Ou seja, resolvendo essa desigualdade, eu concluo que o C tem que ser menor que N mais 1. Mas o N mais 1 pertence aos naturais. Né? A gente sabe que, por construção do conjunto dos números naturais, se o N pertence aos naturais, o N mais 1 também pertence. Né? Mas então eu teria o C, ao mesmo tempo, sendo o sup do conjunto e menor do que um número natural. Né? Mas isso é uma contradição, né? Porque o sup, por definição, ele é maior do que qualquer número natural se ele existisse. Né? Então, como o C, por hipótese, ele é o sup do conjunto dos números naturais, ele não pode ser menor do que qualquer número natural. Mas isso, então, é uma contradição. Né? Essa contradição permite concluir que o C, na verdade, não existe. Tá? Então, não existe o sup do conjunto N, isto é, o conjunto dos números naturais, ele é ilimitado superiormente. Tá? Então, veja, pessoal, essa propriedade, evidentemente, que é conhecida de todos vocês. Né? Vocês sabem que, desde lá do ensino fundamental, né, que não existe nenhum número natural que seja maior do que todos os outros. Né? Que eu vou somando um, né, e eu vou obtendo sempre números cada vez maiores, e como esse processo é infinito, não existe nenhum número natural que seja maior do que todos os demais.
Tá? Então, o que está sendo demonstrado aqui, né, é que essa propriedade que é conhecida de todos, né, ela realmente é verdadeira. Tá? Então, é uma formalidade, né, que comprova o que a gente já sabe lá desde o ensino fundamental. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal, sobre a demonstração? Por favor, fiquem à vontade. Então tá, vamos lá. Bom, agora eu quero demonstrar, né, que o zero é uma cota inferior desse conjunto. Tá? Então, observar aqui, né, que esse conjunto é formado pelas frações, então, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, etc. Tá? Então, observar primeiro que esse número, que é o zero, né, é uma cota inferior do conjunto X, porque todo número da forma 1 sobre n é maior que zero. Né? Não importa qual seja o valor de n. Né? Bota ali 1 sobre 1000 é maior que zero. 1 sobre 1 milhão é maior que zero. Então, para qualquer n pertencente naturais, o 1 sobre n é maior que zero. Então, realmente, o zero é uma cota inferior. Tá? Então, o que a gente tem que demonstrar? Que qualquer número maior do que zero não é cota inferior desse conjunto. Tá? Então, observa que se eu imaginar um número maior que zero, seja ele qual for, que eu estou chamando aqui de C, né, existe um n pertencentes naturais que satisfaz essa condição aqui, ó, n é maior que 1 sobre C, pelo item 1 do teorema, né, pela demonstração anterior, porque como o conjunto dos números naturais ele não é limitado superiormente, né, dado qualquer número real positivo, eu consigo achar um n maior que aquele número. Então, é o caso aqui, ó. E o que eu faço? Eu pego e divido 1 por C, né? Isso aqui vai dar um número positivo, certo? Seja qual for o resultado dessa divisão, eu vou encontrar sempre um número natural que é maior do que esta divisão. Então, existe um número natural que satisfaz que a divisão 1 sobre n é menor que C. É só resolver essa desigualdade aqui, né? Eu divido o 1 por n, multiplico aqui o C, a desigualdade se mantém, eu vou obter 1 sobre n menor que C. Então, para qualquer número positivo, esse raciocínio mostra que vai existir uma fração dentro daquele conjunto que é menor do que este número positivo. Ou seja, nenhum número positivo é cota inferior desse conjunto, isto é, o zero é o menor, é a maior das cotas inferiores desse conjunto. Né? Portanto, o zero realmente é o ínfimo do conjunto X formado pelas frações da forma 1 sobre n, onde o n pertence ao conjunto dos números naturais. Tá? Então eu vejo que esse teorema, essa segunda propriedade, né, essa segunda proposição, ela está diretamente relacionada com a primeira. Tá? Para eu poder provar este argumento, eu usei diretamente o fato de que o conjunto dos números naturais ele é ilimitado superiormente. Tá? Eu usei aqui, ó, quando eu fiz esse argumento aqui, né, nessa parte aqui do desenvolvimento da demonstração. Né? Então, vejam, qualquer número, o que está dizendo aqui? Ó, ínfimo do conjunto X é zero. Então, por exemplo, o menos 1 é uma cota inferior desse conjunto, o menos 2 é uma cota inferior. Mas a maior das cotas inferiores desse conjunto é o número zero. Né? Por que o 0,1 não é o ínfimo? Porque existem frações que são menores do que 0,1. Por exemplo, 1 sobre 101 é menor do que 0,1. Né? Então o 0,01, por que ele não é o ínfimo? Porque 0,01 é 1 sobre 100. Né? Vamos pegar o 1 milésimo, melhor dizendo, 1 sobre 1000. Né? Sabe por que esse 1 sobre 1000 não é uma cota inferior?
porque 1 sobre 1.001 é menor do que 1 sobre 1.000. Né? Então, qualquer número que vocês chutem, né, dentro do que seja positivo, né, eu sempre vou achar uma fração aqui dentro desse conjunto que vai ser menor que esse número. Né? Então, o único número real que realmente é menor do que todos os números que estão dentro desse conjunto é o zero. Né? E vejam que o zero não pertence a esse conjunto. Tá? Ele é o ínfimo do conjunto X, né? É a maior das cotas inferiores desse conjunto, mas não pertence ao conjunto X. Tá? Isso é muito importante de observar nessa demonstração. E, finalmente, né, dados um par de números reais A e B, usamos o item I para garantir que é possível existir um N, né, que satisfaz essa condição aqui. Ó. N é maior do que a divisão B por A. Por quê? Porque o conjunto dos naturais ele é um conjunto ilimitado superiormente. Né? Então, dado qualquer número positivo dentro do conjunto dos reais, é possível achar um natural maior que esse número. Ora, se eu pego um par de números A e B, se eu divido aqui, ó, vejam que os dois são positivos, né? O A e o B são estritamente positivos. Quando eu divido esses dois aqui, ó, pelas regras da divisão, vai dar um número positivo que pertence aos reais. Mesmo que esse número seja muito grande, é possível garantir a existência de um número natural maior do que essa divisão B sobre A. Então, multiplicando A vezes N, a desigualdade se mantém, o N multiplicado por A é maior que B, né? O que garante ali a demonstração da terceira propriedade. Tá? Então, isso é muito importante porque, na verdade, essas três propriedades, essas três proposições dadas aqui como itens, né, diferentes do teorema, elas são praticamente equivalentes, tá? E elas são conhecidas, né? E, então, elas há bastante tempo, e alguns livros, então, é dito que o conjunto dos números reais forma um corpo arquimediano, né? Porque o Arquimedes já conhecia estas propriedades. Ele já sabia que o conjunto dos números naturais ele não era limitado superiormente. Né? Então, ele já sabia, por exemplo, que essa terceira proposição era verdadeira. Né? Então, em homenagem ao Arquimedes, né, se usa esta denominação chamando o conjunto dos números reais como um conjunto arquimediano. Né? É uma forma de dizer, então, que esta propriedade, né, satisfeita pelo subconjunto dos números naturais, que ele não é limitado superiormente. Isso é muito importante, existem inúmeros teoremas dentro da análise matemática, no estudo de sequências, diversas propriedades relacionadas a limites e derivadas que utiliza esta propriedade, tá, pessoal? Dado um número real positivo, eu sempre garanto que existe um número natural maior do que aquele número. Né? Então, isso é a propriedade, é muito importante. Então, está feita a demonstração aqui. Então, alguns exemplos, tá? Eu vou ilustrar aqui e eu peço que vocês interpretem, né, o significado dos exemplos como uma forma de ilustrar, então, o teorema, né, e se tiverem dúvidas, né, insisto, por favor, perguntem, fiquem à vontade. Então, o primeiro exemplo é o conjunto formado pelo intervalo, né, de 0 até 1, fechado em 0 e fechado em 1, né, os números reais maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 1. Esse intervalo fechado, então, nas duas extremidades, terá o ínfimo igual a 0 e o sup igual a 1. Então, a maior das cotas inferiores é 0 e a menor das cotas superiores é 1. Então, vejo que no caso do primeiro exemplo, né, tanto o inf quanto o sup pertencem ao conjunto X. No exemplo 2, que é o intervalo aberto, 0, 1, ou seja, o conjunto dos números estritamente maiores do que 0 e menores do que 1, tá? O ínfimo também será o conjunto, será o 0, e o sup também será 1, mas ambos não pertencem ao intervalo. Ó. O 0, que é o inf, é a maior das cotas inferiores desse conjunto, porque, vejam, né, qualquer número positivo não será cota
inferior do conjunto pelo mesmo raciocínio anterior, né? Se eu pego um número C positivo, eu encontro uma fração 1 sobre n, por exemplo, que pertence a esse intervalo, que será menor que C, né? E da mesma forma, se eu pegar um número menor do que 1, né, eu pego a média, pego um número C qualquer menor do que 1, né, existe alguma fração que seja maior que C e menor do que 1, portanto, né, nenhum número menor do que 1 poderá ser o supremo deste conjunto, porque não existe nenhuma cota superior desse conjunto menor do que 1. Né? O 1 é a menor das cotas superiores deste intervalo aberto aqui. Né? Qualquer número menor que 1 não é cota superior deste conjunto. Vejam, né? Por isso tem a ver com aquele conceito que eu falei de que o conjunto dos números reais é um conjunto contínuo, né? Porque imagine, se eu pegar um número menor do que 1, né, o que significa? Ele tem uma diferença, né? Então, se eu pego a média, por exemplo, vamos imaginar um número C menor do que 1. Se eu defino um número B igual a C mais 1 sobre 2, esse número será um número maior do que C e menor do que 1, e que pertencerá ao conjunto X. Portanto, o número C não pode ser uma cota, nenhum número C menor que 1 pode ser cota superior do conjunto X definido aqui no exemplo 2. Tá? Bom, esse exemplo 3 já foi demonstrado ali pelo teorema, né? Eu fiz detalhadamente a demonstração. E o exemplo 4 é um exemplo conhecido lá do estudo de sequências, né? Vocês estudaram sequências no cálculo e também ali na introdução à análise, e sabem então que a sequência 1 mais 1 sobre n, que é essa sequência aqui, né? Quando n pertence aos naturais, ela será uma sequência monótona limitada, cujo limite é o número e. Né? Quando o e vai para infinito, né? Então, esse conjunto de valores, né, o n igual a 1, o n igual a 2, n igual a 3, quando a gente substitui, né, os valores do n pertencentes naturais, o conjunto X terá um conjunto de números que vai ser um conjunto limitado superiormente, e o sup desse conjunto é o número e, famoso número de Euler, né, que é conhecido ali do cálculo, em torno de 2,72. E então, é o limite desta sequência, é o sup deste conjunto, né, que corresponde ao limite da sequência 1 mais 1 sobre n elevado a n. Certo? Então, eu estou aproveitando, digamos assim, alguns exemplos conhecidos do estudo de sequências, de intervalos, etc., para mostrar aqui, né, a utilização do conceito do sup e do inf. O sup dá 3, vamos ver. Sim, o sup da 3 é 1. Eu não coloquei ali porque, como eu havia, né, destacado ali na demonstração do teorema que o inf é 0, mas tu tem razão, o sup, né, porque de fato esse conjunto aqui do exemplo 3, ó, ele é tanto limitado superiormente como inferiormente, né? Só que, digamos assim, o problema todo aqui é na definição do inf, né? Porque o próprio número 1, ele pertence ao conjunto, porque tu observasse bem, né? Quando o n igual a 1, né, vai ficar 1 dividido por 1, que é 1. Os demais valores desse conjunto são todos menores do que 1. Então, de fato, o 1 é o sup desse conjunto e até pertence ao conjunto. É o que nos livros é chamado de máximo, né? Quando o sup pertence ao conjunto, ele é chamado de máximo do conjunto. Então, nesse exemplo 3, adiantando aqui um pouco a definição, né, o 1 ele é o sup e também o elemento máximo do conjunto. Agora, o ínfimo, que é o 0, né, ele não é. Vejam que esse conjunto, apesar de ele ter ínfimo, ele não tem mínimo. Tá? Mas tem toda a razão. O sup do exemplo 3 é também igual. Não.
a, a menor das cotas superiores é 1. Né? Certo? O 4, se o 4 tem ínfimo, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Sim, o que vai acontecer no exemplo 4, se vocês lembrarem da formação dessa sequência, né, o primeiro valor substituído aqui é n igual a 1. Então vai ficar 1 mais 1 sobre 1, ou seja, 2 elevado a 1, que é 2. Então o primeiro elemento desse conjunto X aqui, ó, é 2. Tá? Depois, quando n for 2, vai ficar 1 mais 1 meio elevado ao quadrado, né, que vai dar 1 mais 1 meio elevado ao quadrado, acho que é 2,25. Quer ver? Ó? Vamos fazer na calculadora aqui que a gente faz aqui o cálculo. Ó, 1 mais 1 meio, né? Quando n for 2, dá 1,5. Se eu elevar ao quadrado, vai dar 2,25. Então, de fato, o ínfimo desse conjunto vai ser 2, né? Porque quando n é 1, ó, vai ficar 1 mais 1, que é 2 elevado a 1, que é 2. Tá? Então, o ínfimo desse conjunto é 2. Ok? Então, pessoal, eu acho que por hoje, né, atingiu um dos objetivos, né, que era apresentar, então, esse teorema, a demonstração e também alguns exemplos, né? Então, isso vai, né, exigir que vocês trabalhem esses conceitos aí para poder entender claramente, né, diferenciar o conceito de sup e inf, né, porque a gente vai utilizar eventualmente, né, isso aqui, eu lembro que eu estou fazendo aqui uma revisão, né, da introdução à análise, né, e a gente vai então utilizar esses conceitos quando mais para frente a gente começar o estudo de limites de funções, certo? Então, digamos assim, um dos objetivos importantes que eu tinha nessa primeira parte, né, era enfatizar, né, destacar essa estrutura do conjunto dos números reais como sendo um corpo, né, isto é, todo número diferente de zero tem inverso multiplicativo ordenado, né, eu posso sempre, dados dois números diferentes, estabelecer que um é menor que o outro, né, existe uma relação de ordem dentro desse conjunto que não existe, por exemplo, dentro do conjunto dos números complexos, né? E é completo, certo? Todo conjunto não vazio limitado superiormente possui sup, e se for não vazio limitado inferiormente possui inf, e nem sempre, né, o sup e o inf estão contidos no próprio conjunto, mas eles são números reais, né? Então isso é da ideia de completo, né? Porque associado ao conceito de sup e de inf, existe um conceito de limite, né, pessoal? No caso do exemplo do 1 sobre n ali. Então, 1 sobre n quando n pertence aos naturais. Então, imagine essa sequência de números, né? Então, é 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, e assim vai. Né? Então, à medida que o n avança, como o conjunto dos naturais ele é ilimitado superiormente, né, o n vai aumentar sem limite superior. O que acontece com a divisão 1 sobre n, ela vai tendendo a zero. Né? Então, o que diz esse resultado, né, que o zero é o ínfimo desse conjunto, que por mais que tu imagine um número positivo, por menor que ele seja, né, por mais próximo de zero que ele seja, ele não será uma cota inferior desse conjunto, porque tu sempre vai conseguir uma fração ainda menor do que ele. Né? Portanto, o zero que não pertence ao conjunto das frações 1 sobre n, ele é a maior das cotas inferiores desse conjunto e, portanto, é o ínfimo daquele conjunto. Isso é um conceito, né, um exemplo muito importante, pessoal, e é preciso entender claramente, porque ele serve de base para vários outros resultados, né?
a gente tem que pensar na hora de interpretar esse resultado e entender que se trata de um processo de convergência, né? Se trata de um processo infinito e que o que está sendo dito é que quando eu imagino, né, os números se aproximando ali do ínfimo, né, não terá a possibilidade de um número positivo ser o ínfimo desse conjunto. Obrigatoriamente, né, o ínfimo desse conjunto é o número zero, né, como ficou demonstrado ali, né, por aquelas manipulações algébricas. Mas aquilo ali é a parte técnica, né? A parte técnica, ela só pode ser compreendida se a gente entende, se a gente enxerga lá, né, na nossa mente aquele processo de convergência, conforme eu falei para vocês. Claro que eu estou fazendo uma figura de linguagem, né? O importante é enxergar o processo, não necessariamente da mesma forma que eu, né? Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que a parte técnica ela é o retrato desse processo de convergência, tá? E para todos os outros exemplos que foram citados ali, acontece a mesma coisa, né? Certo? Então, bacana aí, pessoal. O Giovanni tem ali a dica do livro, né? Vocês podem depois pensar em compartilhar, acho que vai ser mais confortável para vocês a consulta, o livro e tal. Então, né, para quem não é desde o início, né, eu destaquei ali então que daquela lista de exercícios sobre os números reais, né, cada um de vocês deve selecionar 2 exercícios, tá, e apresentar a solução ali no Moodle por escrito até o final do mês. Então eu vou abrir lá uma tarefa, certo? Vou abrir uma tarefa lá, né? Conforme vocês estão aí familiarizados com os procedimentos do Moodle, né? Aí cada um vai ter lá um espacinho lá, no seu nome, né? Então qual é a combinação que eu tenho feito com as minhas turmas, né, pessoal? Escreve o desenvolvimento, tá? Faz uma foto e gera um PDF, né? Tem um aplicativo chamado PDF Creator, eu acho. E deve ter outros aí que circulam, né, nas listas de discussão, né? Aí tu gera o PDF e posta ali no Moodle o arquivo, né, da solução, né, uma foto do arquivo da solução em formato PDF, porque o PDF ele não apresenta problemas de leitura, né? Tem feito assim, os outros formatos sempre dá algum probleminha, o JPG principalmente, alguns alunos não tentaram semestre passado, eu não consegui abrir alguns arquivos. O JPG é um arquivo que às vezes, dependendo, acho que da geração da máquina que gera, aí chega no computador, ele não sei, às vezes apresenta alguma incompatibilidade, não sei o que acontece, né? Mas o PDF não. Eu tenho um leitor de PDF aqui, sempre funciona. Tá bom? Então por hoje é isso. Vou ficar por aqui e continuamos sexta-feira. Aliás, quinta-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.